Fala, Brunão. Prazer ter você aqui no Amilde. Como é que você tá? Beleza, Xará. É bom a gente estar junto aqui de novo, batendo um papo. Eu adoro o teu canal, então vai ser super legal. Primeira pergunta é o seguinte: você é um cara que eu não vou entregar já o ouro, mas você passou pela liderança de várias big techs, assim, né? Mas você começou no Brasil na Media Lab, né? Num momento onde era custoso e era raro você fazer site, né? Como é que foi a ideia de criar a Media Lab? Você pode falar um pouquinho disso aí? Claro que posso, apesar de eu não ter tido nada a ver com isso, né? Eu trabalhava em banco, eu sou economista, e tinha lá meu empreguinho chato de banco, de economista, feliz da vida. E aí um dia eu encontrei o Marcos Vetraz, nosso querido Marcos Vetraz, num avião, e indo para São Paulo. A gente estava indo para São Paulo, aí sentamos junto, começamos a bater papo, e ele falou, porra, Bruno, comprei os direitos de Internet World pro Brasil, das revistas, não sei o quê. Todo mundo vai precisar ter um site. Eu quero montar uma empresa de site, só que eu não tenho tempo. Então eu me juntei aí a um sujeito chamado Alexandre Ribemboim. Ele é, porra, o cara entende tudo desse negócio e eu preciso de um cara para operar a empresa. Você topa? Eu falei, caraca, Marcos. Ele, não, aquele estilo Marcos, né? Quanto é que você tá ganhando? A gente acerta isso aqui mesmo. Enfim, eu como já estava mesmo a fim de sair e tal, vamos nessa, né? Quando você é novo, tudo vale, e eu acho que tudo é experiência. E foi o máximo. Aí, a partir daí, quer dizer, eu encontrei o Alexandre, eu já conhecia ele, mas não tão proximamente, mas aí a gente se encontrou na casa do Marcos, começamos a conversar, começamos a falar sobre o nome. O Alexandre tinha uma empresa chamada Planet, que na verdade foi incorporada e virou a Media Lab, e depois a M-Lab, né? Porque o nome Media Lab, obviamente, estava lá com o nosso querido Nicolas Negroponte, ele tinha preferência. E aí, cara, a gente começou a operar. Foi legal porque o Marcos deu bastante autonomia pra gente. E agora eu vou te falar, foi interessante. 6 meses, levou 6 meses pra gente fazer a primeira venda, Bruno. Isso é que é incrível. A gente já tinha gente na equipe montando, pensando nos processos, mas, cara, não vendia, porque ninguém entendia direito isso aí. Aí um belo dia a gente faz o site, a gente é escolhido para fazer o site da Microsoft no Brasil, o primeiro site da Microsoft no Brasil, que foi um processo difícil, porque você tinha que virar lá provider da Microsoft, tivemos que fazer um monte de curso e tal. Só que, amigo, depois que você faz o primeiro site da Microsoft, naquela época, estou falando de 96, eu não precisei vender mais nada. Sentei lá, botei o telefonezinho aqui, naquela época ainda era telefone, o fone que nem eu tô agora, e só esperava o bichinho tocar e a gente, beleza, vamos nessa. Aí a empresa cresceu pra caramba. Então foi muito legal. E a gente contratou gente que hoje está bombando aí no mercado. A Karina Israel, o DJ, que estão aí com a YDX, a Y Dreams no Brasil, né? A Elisa Calvo, que virou super top de mídia digital, a Suzana Appelbaum, que está no Google hoje. Enfim, cara, teve uma lista enorme. Você trabalhou com a gente, claro, apesar de você estar mais do lado da Mantelma, você fez algumas interações com a gente, essa nossa amizade vem de lá. E aí é engraçado, né? Porque contextualizar essa parte é importante, né? 96. Um domínio próprio, que o pessoal chamava de domínio próprio, porque na verdade era difícil ter um domínio, né? Hoje ninguém faz domínio próprio. Né? Domínio próprio. Exatamente, domínio próprio, porque antigamente você estava sempre hospedado embaixo do domínio de um provedor ou de uma instituição. Quando a Microsoft topa fazer com vocês, eu lembro do site da Microsoft, era espetacular. Como é que isso impacta o mercado e que tipo de site o pessoal pedia naquela época? Cara, bom, você agora está voltando para os primórdios da internet comercial no Brasil. Então você tem que lembrar exatamente o que você falou. A infraestrutura era completamente diferente, né? A banda larga era o que era considerada, assim, por exemplo, vídeos, nossa, era super pesado, a gente esperava documentos e páginas baixar, então era muito focado em usabilidade, apesar de você ter na época alguns sites que fizeram sucesso porque tinham um design muito avançado, no final das contas, na Media Lab, nosso posicionamento era para fazer uma coisa que funcionasse, carregasse rápido. Então a gente aprendeu muito isso até com a própria Microsoft na época, né? O que o pessoal pedia, depende. A gente teve várias coisas que a gente fez diferentes e várias coisas que a gente fez de maneira pioneira que foram interessantes. É óbvio que aparecia mais na janela eram os Brahma Lands da vida, né? Que eram pouco eficientes, mas eram, enfim, eram
um pavão bem enfeitado, né? Então é o que a gente brinca, quando o enredo não é muito bom, capricha na alegoria, né? É o que a escola de samba faz. Mas nós, por termos essa pegada mais objetiva, menos agência de publicidade, mais solução de tecnologia que a gente acabou trabalhando muito com alguns pioneirismos. Por exemplo, a gente fez o site de e-commerce da Sony no Brasil, que a e-commerce era uma coisa muito iniciando, ainda tinha aquela discussão da música, dos direitos, a indústria de música resistindo à beça ao negócio de streaming, que hoje em dia, né, a geração que está ouvindo isso, que é uma geração mais nova, deve estar até pensando, como assim, que resistência é essa? As indústrias tinham os selos, elas eram, sou o dono da música, não quero passar, e aí queria vender uma música, não tinha esse negócio de alugar a música, ou de você assinar o Spotify, ou o Apple Music, ou o que for, e ouvir o que quiser, just by streaming, né? Hoje em dia ninguém quer own the music or the song. Você só quer ter o direito de ouvir aquilo. Então, assim, era muito diferente, mas o Sony e-commerce a gente fez um trabalho com o governo na época do falecido ministro Paulo Renato da Educação, que era um cara super visionário também. A gente trabalhou com a equipe dele para fazer imagina, naquela época, a gente hoje está fazendo, todo mundo está fazendo live agora, né, e você faz via YouTube, Instagram. Naquela época não tinha nada disso, a gente não tinha nem Google naquela época, né, e aí o ministro queria falar com todos os professores que estavam ameaçando greve, que estavam em negociações e tal, e a gente falou, vamos fazer isso via internet, e a gente fez o primeiro chat online, ao vivo, real time, e eu lembro que foi assim uma loucura. A gente obviamente teve que moderar, e a gente aprendeu isso desde cedo, porque vinha muita besteira, mas era tudo no text, não tinha imagem, né? As imagens eram imagens fixas. A gente fez a primeira transação de débito com a VisaNet, que fez um débito, né, uma compra com um débito via internet. Então a gente fazia muitas coisas voltadas para a tecnologia, a gente tinha essa pegada tecnológica muito forte, né? A gente trabalhou para o Itaú, a gente trabalhou para a Xerox, mas sempre com essa pegada muito tecnológica e muito de performance, menos de enfeitar o pavão, mas muito mais da usabilidade e da funcionalidade que aquilo ia ter para os usuários. A Media Lab, Brunão, foi uma das maiores produtoras do Brasil, de longe, assim, né? Era uma unanimidade, tinha umas contas gigantescas e uma qualidade muito acima da média. Quantas pessoas vocês chegaram a ter, você lembra? Olha, quando a gente vendeu a empresa, se eu não estou enganado, a gente estava com quase 200 pessoas. Mas o mais interessante disso, Bruno, é o seguinte, é que a gente teve que descobrir junto, né, desbravar junto o mercado e entender novas carreiras, né? Naquele momento eu pude viver muito claramente o que a gente hoje sabe que vai acontecer, até com mais certeza, que é o fato, assim, carreiras que você nem imaginava estavam surgindo. Então, era o webmaster. Na época tinha o webmaster, você lembra disso? Então, eu fui o webmaster da Mantel. Você foi o webmaster da Mantel, você foi um webmaster famoso, de pedigree. Mas, cara, o webmaster era uma coisa que não existia. Inclusive, se você pensar 5 anos antes da Media Lab, ou 5 anos antes da internet realmente começar a aparecer no Brasil, quem que ia estudar para ser webmaster? Quais são as qualificações que você precisava ter para ser um webmaster, né? O próprio cara que era o cara de user interface, né, que vinha muito dessas áreas interativas e tal, né? Nos Estados Unidos, obviamente, esses estudos estavam mais avançados, então você tinha gente que estudava mais. Na época, inclusive, que a gente começou, um dos nossos designers era o Michel Lentz Schwartzman, que fez um curso em Nova York, então era o grande diferencial. Depois foi o Rick, não sei se você lembra do Rick, e ele também, o Rick veio da Espanha, onde ele também fez um trabalho com mídias interativas. Então, mas, cara, eram profissões novas que estavam surgindo, porque não era uma agência. A mídia digital, a gente fez uma das primeiras campanhas usando até o Guga de garoto propaganda para o Banco do Brasil, e a gente veiculou no Terra os banners, eu lembro, no UOL e tal. Não era nem Terra, na época era o Zais, não era Zais antes do Terra, era Zais, exatamente. Então, assim, muita coisa nova que você vai descobrindo, carreiras novas, funções novas, mesmo as funções das pessoas técnicas, dos desenvolvedores, né, que acabavam, era o desenvolvedor de Java, que aí hoje já, quer dizer, as linguagens vão mudando, mas se você pensar o que a gente está vivendo hoje, é mais ou menos igual, né?
os jovens que estão estudando saindo da faculdade hoje, será que daqui a 10 anos, com o desenvolvimento que a gente está vendo de AI, de machine learning, vão ter funções provavelmente bastante diferentes para as pessoas fazerem, muito provavelmente em cooperação com as máquinas, que a gente hoje não sabe exatamente quais elas são. Então, a gente viveu isso, eu vivi isso, e para mim isso foi um grande privilégio. Olha só, um dia eu estava lá no escritório, aí eu encontrei, não sei se foi o Marcos, alguém, e alguém falou, alguém me bateu assim nas minhas costas e falou assim, cara, você sabe o que está acontecendo? Você sabe o que aconteceu? Eu falei, não, o que aconteceu? O Bruno vai sair, o Fiorentino vai sair. Eu falei assim, quê? E eu vi as pessoas, cara, juro pra você, teve assim a choradeira. Eu lembro do último dia que foi lá, você botou a galera lá de fora, ali da Rua Goethe. Você lembra desse troço? A gente foi quebrar a gente foi quebrar uma impressora, fazer que nem naquele filme do Office Space, que o cara quebra a impressora, a gente botou a impressora, aquela impressora que engasgava uma Emília da vida aí, e a gente deu porrada na Emília até não poder mais. Eu lembro, cara, eu lembro as pessoas, cara, emocionadas, e realmente, cara, sem, assim, romantismo, mas existem equipes especiais, né? E por mais que a gente fosse co-irmãos ali, a gente, né, fazia parte do mesmo grupo, era absolutamente inquestionável, assim, a qualidade e a diferenciação do pessoal lá da MLab, Media Lab. E aí você fez as pessoas chorarem, mas aí alguém fala assim, pô, mas é por uma boa razão. Eu falei assim, mas o que o Bruno vai fazer, cara? Porra, o Bruno vai ser CEO do Yahoo. E o Yahoo, naquela época, até para contextualizar isso, não sei nem que você compararia o que hoje, Bruno? O Yahoo era o Google da época, né? Na época que o Google surgiu. Eu acho que era, Exatamente. porque não tinha Google, o Yahoo estava dando de goleada na AOL, no Netscape, em todo mundo que estava no Excite, enfim. E além disso, tinha aquela pegada também de começar a desenvolver algumas áreas de conteúdo, né? Então, Isso. eu acho E que aí, seria mais ou o menos que o Google. acontece? Aí, pô, você resolve ir para São Paulo, vai tocar o Yahoo. O que foi isso aí? Cara, na minha carreira, eu sempre que eu tive muito confortável, eu acabei mudando. É uma coisa que eu tive, sempre me impulsionou assim, ficar na zona de conforto é uma coisa que eu não curto muito. Eu gosto de me sentir um pouco desconfortável, senão eu acho que eu não tenho motivação para aprender e para ser desafiado mesmo, né? E para conseguir me desenvolver. Então, assim, foi uma decisão difícil, obviamente, até porque eu era super apegado à MLab, trabalhar com o Alexandre era super legal, Alexandre Benboim, que era o sócio tecnológico, né? A gente virou irmão mesmo, a gente trabalhava um de frente, a gente dividiu sala durante muitos anos, assim, um de frente para o outro, aprendi tudo que eu aprendi de internet na época tinha sido com ele, então foi difícil. E eu morava no Rio, eu era carioca, eu trabalhava 3 minutos da minha casa, então era tudo perfeito. Mas, cara, era uma oportunidade de trazer o Yahoo, que era uma marca, como eu te falei, icônica na época, né, para o Brasil, era começar o Yahoo no Brasil, do zero, então contratar todo mundo, enfim, literalmente colocar cortina no escritório, que foi o que eu fiz, uma das primeiras coisas que eu fiz, porque eles pegaram o escritório lindo, mas não tinha nenhuma persiana, então abatia aquele sol, ninguém via nada. Então a gente literalmente fez isso, né? E na época era tão louco, cara, que pô, o Yahoo já era uma empresa da bolsa, já valia muito dinheiro, mas e aí, a gente tinha que estar setting up lá o bank account, tudo, cara, foi uma loucura, mas bem startup, foi super divertido, eu me mudei para São Paulo, e aí comecei uma nova etapa, eu passei 11 anos no Yahoo, né, eu fiquei 6 anos e meio em São Paulo, com a equipe também maravilhosa, fantástica, contratei muita gente boa, que até hoje tem ainda, é engraçado que eu estava falando esses dias, eu estava com o Alan Pires, que é um cara que foi um dos primeiros vendedores que eu contratei para o Yahoo, que ainda está lá, hoje é Verizon, ele ainda está lá. Então assim, eu ainda tenho uma conexão grande, eu ainda, como eles gostam de falar, bleed purple, né, o sangue roxo, mas foi muito legal, foi uma experiência fantástica, indo para uma empresa que eram todas as reuniões em inglês, meu inglês era ok, mas eu lembro que eu pressionava os meus fones aqui para ouvir melhor, enfim, realmente foi um desafio, mas foi muito legal, foi muito legal. Eu acho que o Marcos só te perdoou, se é que ele te perdoou,
porque você foi pro Yahoo, porque era uma questão assim inegável. E eu lembro que pra gente que continuou no grupo, né, a gente que ficou por lá, a gente falava assim, porra, cara, o Brunão tá indo pro Yahoo. A galera ficava assim, pô, você tá vendo o Yahoo? Pô, conheço o cara que tá lá nas cabeças. Então, existia um orgulho, existia uma admiração muito forte pelo papel do Yahoo naquele momento, pelo pioneirismo do Yahoo naquele momento e tal. Você fica, você fica 7 anos no Brasil, não é isso? E aí depois E eu vou você para a depois Austrália.